Pessoal, hoje eu sonhei com o arrebatamento da igreja e eu queria compartilhar isso com vocês. Se eu não fazer, não vou ficar em paz. Logo pela manhã, eu tive um sonho na qual parecia que eu estava em casa, né? E então a trombeta tocou. O som da trombeta, ao mesmo tempo que vinha externamente, ela também era interno. Ela meio que tocava, né, pelo lado de fora e tocava por dentro também, né? Meu corpo estremecia. E quando a trombeta tocou, eu comecei a ser sugado para cima. Uma força me puxava. E assim encerrou o meu sonho. Essa trombeta parecia que o mundo não ouvia ela. Ela era para os eleitos, né? Então esse sonho foi um sonho pré-tribulacionista, como todos os outros sonhos e visões que eu tive desde os meus 15 anos. Se você é pós-tribulacionista e está vendo esse vídeo, não quero debater com você e nem brigar com você, né? Milhões de pessoas no mundo todo estão sendo avisadas. Muita gente tenta zombar de mim. Ah, você é privilegiado, né? Deus só fala com você. Não. Deus, ele está falando com milhões de pessoas no mundo. Que ele está vindo buscar a igreja, que o arrebatamento vai acontecer. Deus, ele avisa por meio da natureza. Deus, ele avisa por meio dos astros. Não confunda com astrologia, estou falando de astronomia, né? Ele avisa por meio da lua, do sol, eclipse lunar, eclipse solar, por meio da natureza. Os próprios profetas falaram que Deus, ele avisa por meio de eclipse lunar, eclipse solar. Então Deus avisa pelo meio dos astros, por meio da natureza, por meio da geopolítica, as guerras que nós vemos. Ele avisa por meio dos pastores, das pregações, dos missionários, dos evangelistas e também dos profetas. Em Amós 3,7, o Senhor fala que ele não faz coisa alguma sem antes avisar ou revelar os seus segredos aos seus santos profetas. Então esse vídeo fica mais como um alerta, mais um, né? Que o arrebatamento está próximo, a igreja vai subir, Jesus vai se manifestar e todos têm que estar preparados para esse dia. Lembrando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Muita gente tem que entender que Deus é soberano, ele pode tudo e nada é impossível para ele. Quanto aos pós-tribulacionistas, eu posso fazer um vídeo mais tarde separado só sobre esse assunto. Eu vejo que eles caíram na mesma coisa que os judeus caíram. Porque, por exemplo, eu não consigo, eu até consigo, mas seria meio complicado eu dar um texto que embase o pré-tribulacionismo. Tem que fazer uma sistemática. É por isso que os judeus caíram e não acreditaram em Cristo. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles falaram sobre as duas vindas de Cristo, muitas vezes de forma embaralhada, né? Um profeta falava uma coisa da primeira vinda, outro profeta falava da segunda vinda, e esse profeta que falava da segunda vinda também falava da primeira, né? A gente vê Isaías falando da primeira vinda e da segunda, Zacarias falando da segunda vinda, e os judeus não entenderam. Os judeus achavam que o Messias viria uma vez só e de forma triunfante para reinar para sempre. E não foi assim. Primeiro ele teria que vir como um cordeiro, morrer pelos nossos pecados, e depois ele retornaria como um leão para governar como eles achavam que tinha que ser feito. Assim também é no arrebatamento da igreja. Cristo veio pela primeira vez. O arrebatamento da igreja não necessariamente é a segunda vinda de Cristo, mas é as bodas do Cordeiro. E no fim da tribulação, finalmente vem a segunda vinda de Cristo. Então o arrebatamento é um evento e a segunda vinda de Cristo ocorre no final da grande tribulação. E João, ele narra a segunda vinda de Cristo com os seus santos montados em cavalos brancos, com vestes brancas. Essas vestes brancas, o próprio João já disse, as obras de justiça dos santos, onde eles estão montados em cavalos brancos e ele vem com os santos, ele vem com Cristo do céu para a terra, para Cristo estabelecer o seu governo depois da grande tribulação. Não é os anjos que estão montados em cavalos brancos, né? É a igreja. Até mesmo o próprio profeta Isaías falou sobre o pré-tribulacionismo. Ele fala nos textos dele que os mortos de Deus ressuscitarão
e entrarão nas suas moradas. Logo em seguida, ele fala: povo meu, entre nas suas moradas e se esconda por um tempo, até que o Senhor castigue a terra e passe a sua ira. Né? Então, isso se conecta muito com o que Cristo disse para os apóstolos. Né? Eu vou para o Pai para preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Depois que eu preparar lugar lá, eu vou retornar e vou buscar vocês, vou tirar vocês. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Em Apocalipse, João fala novamente que a igreja será poupada da tribulação e não na tribulação. Mas, Juan, quem são os santos da grande tribulação? É muito simples. Os santos da grande tribulação são os cristãos que ficaram no arrebatamento, mas que na grande tribulação eles não vão negar a Cristo, não vão receber a marca da besta, e com isso sofrerão o martírio. Mas, Juan, as pessoas pregam que o Espírito Santo subirá com a igreja. Como que as pessoas vão se arrepender sem o Espírito Santo? Gente, quando o arrebatamento acontecer, a terra voltará a ser como no Antigo Testamento. O Espírito Santo vai estar agindo ainda, principalmente nas duas testemunhas que Deus vai enviar para Israel. E no Antigo Testamento você vê pessoas se arrependendo e o Espírito Santo nem tinha descido. O Espírito Santo foi descer no Pentecostes. Né? Então você vê, por exemplo, o profeta Jonas pregando em Nínive, que é uma cidade gentia, e eles todos se arrependendo em panos de saco. Então, na tribulação, pessoas vão se arrepender, elas não vão negar a Cristo, vão ser martirizadas, e elas são aquelas pessoas que João viu quando Cristo abriu o quinto selo e ele viu as almas dos mártires que estavam debaixo do altar de Deus, clamando por justiça por si mesmo. Essas são as pessoas que vão morrer e vão estar debaixo do altar de Deus até que a tribulação se conclua e o Senhor venha. É isso, fique com Deus e sola Escritura. Jesus, em dado momento, fala: ajuntar e espalhar. Ele emprega essa frase. Quem comigo não ajunta, espalha. Espírito Santo, nessa madrugada, quis me dar um referendo sobre isso. E ele traz a figura da colheita. Porque quem não participa da coleta do grão o espalha e deixa que o vento o leve. Vento de doutrina, vento do inimigo, é impossível ser neutro. Você recebeu um chamado para participar da seara. Ou você participa coletando os grãos que o seu Senhor espera, ou você, na sua neutralidade, vai condicionar que o grão seja espalhado e levado pelo vento. Vento de doutrina, vento diabólico, vento herético, vento contradizente, vento mentiroso, vento do inferno, vento com fogo estranho para queimar eternamente um grão que era para ter sido coletado e virado pão na mesa do Senhor.
É. O Espírito Santo foi bem claro. Se nós fomos chamados para apacentar as ovelhas do Senhor, independente de termos carteirinha ou não de pastores, se nós fomos chamados para pastorear o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor, os cordeiros do Senhor, é impossível ficar neutro. Porque se você não ajuda a proteger o rebanho do Senhor, a ovelha do Senhor, o cordeiro do Senhor, se você não ajuda a alimentar as ovelhas do Senhor, os cordeiros do Senhor, o rebanho do Senhor, você a expõe ao perigo. Se você não reúne o povo no aprisco, se você não reúne o rebanho no aprisco, se você não alimenta o rebanho no aprisco, você é responsável por essas ovelhas míopes subir a montanha de problemas e tropeçar em heresias, mentiras, contradições e se ver no profundo abismo, um lugar perigoso e inóspito. Ei, é impossível ser neutro. É impossível ser neutro. O neutro é morno. Ou você recolhe com Jesus, ou você esparrama com Satanás. Ei, se nossa presença não ajuda o povo de Deus, nossa ausência a debilita. Sim, a debilita. Não há um ponto intermediário, não há meio termo. Não há em cima do muro. Não há neutralidade. Não dá para ser morno. Ei, estamos em guerra. Fomos chamados para ser soldado valente. Se algum soldado quiser ficar neutro enquanto os outros estão guerreando, essa pessoa neutra, esse soldado neutro, está ajudando o inimigo. Porque o inimigo enxerga um a menos. Facilita mais o inimigo. Não tem como ser neutro. Você tem que escolher um lado. Abster-se de decidir para que lado tu está é assinar a sentença. Você vai estar do lado do inimigo, à esquerda. O inimigo, ele olha para dois lados que é seu, a esquerda e o meio. Os neutros são dele, os mornos são dele. Pilatos, lavei a mão. Nem um lado nem o outro, estou lavando as minhas mãos. É dele, do inimigo. É com ele mesmo. É dele mesmo, do inimigo. O Espírito Santo foi bem claro. Isso é visto no céu como covardia natural da natureza humana.
Milhões e milhões e milhões de pessoas rejeitam superar os escribas e fariseus, os doutores da lei e os saduceus, em oração, em louvor, em esmola, em obra social, porque no fundo do seu coração teme assumir a posição que o cristianismo exige. O cristianismo exige uma agonia, um esforço profundo para agradar a Deus, demonstrando amor a Deus e amor ao próximo como Deus nos amou. Em seus ouvidos, a voz do inimigo é mais forte do que a voz de Deus. O inimigo está sempre dizendo: fica neutro nisso, fica longe disso, fica fora disso, não fala nada, não prega nada, não posta nada, não compartilha nada, não ajuda em nada, fica neutro, fica fora disso, sai fora disso. O povo não ouve, o povo não quer, o povo não aceita, o povo te rejeita, fica fora disso, fica neutro. Cada um por si, Deus por todos. Essa é a voz do inimigo. E a voz do inimigo tem sido mais forte do que a voz de Deus, que diz: pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Ame a mim e ame o próximo como eu vos amei. Convença o povo do pecado, da justiça e do juízo. Prepara o povo para encontrar com seu Deus, Jesus Cristo, nas nuvens, por meio do arrebatamento. Toque a trombeta em Sião. Medita na minha palavra, de dia e de noite, a tempo e fora de tempo. Me adore, de dia e de noite, a tempo e fora de tempo. Me sirva, de dia e de noite, a tempo e fora de tempo. Ganhe alma, resgate alma, liberte alma, faça discípulo, discipula, a tempo e fora de tempo. Mas a voz do inimigo tem sido mais forte do que a voz de Deus. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. Se você não é membro do meu corpo, você é membro do corpo do diabo. Agora, quem não é contra nós, é por nós. Jesus disse. Lembra disso? Marcos 9, versículo 40, Lucas 9, versículo 50. Ei, Jesus está pronunciando algo para você raciocinar e prestar um culto racional. Ei, eu não sou contra Jesus, eu sou por Jesus. Eu sou um com Jesus, eu não sou contra Jesus. Posso ter falhas, posso ter defeitos, tomada de decisões erradas, mas eu sou um com Jesus. Eu sou a favor de Jesus. Eu sou um com a palavra de Deus. Eu sou a favor da palavra de Deus. Que palavra? A verdade. A maioria é contra Jesus. Como assim? É contra a verdade. Seu corpo é corpo da mentira, corpo do diabo. E mente como o diabo, que é o pai da mentira. E mente desde o começo. Ele iniciou uma mentira no mundo, de que é possível viver sua própria vontade e não a vontade de Deus. Criou um corpo mentiroso e tem vários filhos. E a maioria das criaturas se torna filho da mentira.
e mentem para agradar o diabo e nem se dá conta disso, que está agradando ao seu pai, o diabo. Sua vida é uma mentira. Seus pensamentos, suas ideias, suas decisões, sua maneira de viver, achar, pensar, agir, falar, é uma mentira. Diante de Deus, não está com Deus, é contra Deus. Não é membro do corpo de Deus, é membro do corpo do diabo. O negócio é mais sério que você possa imaginar. Dificilmente você vai andar na rua e encontrar um membro do corpo de Cristo. Você vai olhar e vai ver membros do corpo do diabo. Ah, mas e os crentes? 90% são neutros, mornos. Membro do corpo do diabo, vomitado da boca de Deus. Recebeu o chamado, mas a maioria deles não foram escolhidos para ser membro do corpo de Cristo. Aos olhos dos céus, são pessoas covardes em suas neutralidades. Ei, são pessoas intolerantes, inclinadas a condenar a qualquer um que fala que cedo o Senhor vem. São intolerantes, agressivos. Da sua boca sai palavra torpe, com requinte de ódio. Falso profeta, de a hora ninguém sabe. Por isso sou neutro, não toco no assunto. Mal sabe que a Bíblia explica que a pior geração de todos os tempos é essa geração intolerante, que espanca o bom servo que diz, cedo o Senhor vem. A Bíblia nos explica qual seria a geração do arrebatamento. A geração da figueira florescida de Israel, dentro de um ciclo de 80 anos, Salmo 90:10. Essa figueira floresceu em 1948, se finda em 2028, com exatos 80 anos. E se tardar o noivo, 80 anos, 11 meses e 29 dias. Dentro desse período, por não sabermos o dia e a hora, a trombeta toca. Mas a Bíblia vai dizer, agora que eu sei que está próximo o arrebatamento da igreja, aí é que eu tenho que dobrar, multiplicar o meu amor pelo Senhor, o meu amor pelo próximo, meu amor pelo conhecimento bíblico, meu amor por fazer discípulos e discipulá-los, ajudá-los, alimentá-los, nutri-los, vesti-los. Aí que eu tenho que aumentar o meu desejo de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Aí que eu tenho que aumentar as minhas orações, meus clamores, minha súplica para salvar minha família consanguínea e minha família eclesiástica. Porque eu fazendo isso, eu me salvo essas duas famílias, a consanguínea e a eclesiástica. A minha fé os salvou também. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Ei. A declaração de Marcos e Lucas nos ensina que devemos nos aplicar a nós mesmos para ser o melhor de Deus na terra e devemos nos aplicar aos outros para que eles possam ser o melhor de Deus na terra, porque Deus vem arrebatar os melhores, as melhores árvores, com os melhores frutos possíveis, consanguíneos e eclesiásticos, em nome de Jesus. Amém. Então agora ouça esse louvor
Você prestou atenção no sonho que o servo do Senhor teve? Ele explicou em questão do sonho que teve. Ele explicou algo que tu tenha prestado atenção, registrado no coração. Registre no coração essa revelação que o Senhor me deu na madrugada. E preste atenção na letra desse louvor que o Senhor me revelou. Revelou a mim, Ricardo Luiz. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta quando o extraordinário acontecer, e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer que isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir, é coisa do meu Deus o gigante cair, é coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome devorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta trancada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar. Nós somos a Bíblia. Nós somos a Bíblia que o povo precisa ler. E eu quero levar nós, a Bíblia, até Jesus, nas nuvens. Jesus está nas nuvens. Ele já foi crucificado. Ei, por favor, ajuda-nos em nosso ministério online. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, por favor, leia essa mensagem antes de clicar no botão fechar. Nos ajude. Qualquer ajuda é bem-vinda. Pix celular 21 97 115 1922. Nos ajuda nesse ministério. A trombeta já vai tocar. Seja participante desse ministério Maranata, em nome de Jesus. Amém.